Pérolas! Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Eu sou Rosângela Cruz e estou muito feliz com mais um episódio para a glória de Deus. E o melhor, agora semanalmente. Toda semana, às segundas-feiras, temos um episódio novo no nosso canal do YouTube. E hoje o nosso podcast está muito especial. É um melhor do que outro, gente, para a glória de Deus. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu já estava com ela no meu pensamento. É uma convidada muito especial. Ela é profissional, ela tem um currículo maravilhoso. É uma serva de Deus também, uma mulher de Deus. E ela também tem ministrado na vida de muitas mulheres através daquilo que Deus deu em suas mãos. Mas antes de apresentá-la, passar para ela a primeira pergunta, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é bacharel em moda pela PUC-Rio, especialista em colorimetria, vamos saber de tudo isso, que há mais de 15 anos de experiência no mercado de varejo de moda, olha que bacana, pessoal, e atualmente exercendo a consultoria de imagem e estilo. Só pelo currículo, você já está percebendo um pouquinho do que vamos falar hoje, não é mesmo? Então, o tema do nosso podcast hoje é Estilo da Mulher Cristã. E eu estou aqui com a consultora de imagem, Lu Salguete. Olá, Lu, tudo bem? Tudo bem, Rosângela. Que alegria, gente, que alegria receber a Lu aqui. Eu a conheci na nossa igreja ADVEC, ela também vai falar onde que ela congrega também. Estamos aqui em família, mas ela vai falar. É verdade. E eu a conheci numa palestra de um dos eventos das Mulheres Vitoriosas. E eu fiquei assim, gente, quem é essa palestrante? Ela encantou todo mundo com seu carisma, com o seu conhecimento, com a sua forma, né, de expressar, de passar o conteúdo. E eu passei a seguir ela na rede social. E aí, quando eu trouxe o podcast, eu falei, Deus, eu quero trazer a Lu também aqui. Deus preparou tudo. Hoje é o dia que nós estamos aqui com a Lu Salguete. Querida, obrigada. Eu tenho certeza que este podcast vai ser marcante. Vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres. E eu sei que você tem muito a compartilhar hoje aqui conosco. Vamos para a primeira pergunta. Vamos. Eu queria que você... Eu sei que aqui eu já apresentei um pouquinho o seu currículo, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, até curiosidades como você nasceu no lar cristão. Como é que foi essa sua trajetória até você ser uma consultora de imagem hoje? E aí vamos desdobrando em outras perguntas. Fique à vontade. Onde você congrega hoje também? Então, meninas, é um prazer. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. E já quero agradecer muitíssimo o convite, assim, toda a oportunidade que a gente tem de falar um pouco desse tema tão interessante e às vezes para o mundo evangélico ainda é um pouco desconhecido, embora a gente já esteja avançando bastante. Já muitas mulheres já despertaram para o poder da sua imagem, para a influência que a gente precisa ter enquanto mulheres cristãs. Pensa bem, Rosângela, a gente como mulher cristã, a gente precisa ser essa influência que é combinada com valores, com princípios. Então, a gente combinando isso tudo, nós somos imbatíveis. A minha experiência, eu congrego na ADVEC Taquara. Opa, por isso somos família, somos um. Que maravilha, gente. E ali, né, com o nosso pastor dirigente, pastor Silas Filho, minha querida amiga, pastora Raquel Malafaia, uma mulher de estilo maravilhosa. E há 18 anos já que eu congrego ali. Bastante tempo. Bastante tempo. Como profissional, né? Primeiramente, sou casada, gente. Deixa eu falar. Olha, gente, deixa essa parte pra ela. Eu sou casada há 28 anos olha com a Raim, meu querido beijo. Tenho 2 filhos, o João e a Clara. Sou uma serva de Deus totalmente comprometida, apaixonada por esse reino. E como profissional, eu já trabalhei 15 anos no mercado de moda. Eu iniciei como vitrinista. Meu Deus. Eu gosto de falar dessa trajetória, porque se tiver alguém pensando em fazer exatamente. Moda, né? E a gente precisa ministrar as nossas meninas, os nossos jovens, que eles podem ser aquilo que eles quiserem. Verdade. Desde que se apropriem da sua identidade e saibam quem são.
Porque o mundo secular e na nossa profissão nós vamos ter muitos desafios. Sim, com certeza. E todos temos em todas as áreas. Então, às vezes a gente demoniza um pouco algumas áreas. Sim. Né? As artes, a moda, Sim. o cinema. E como é pouco falado, né? E como nós somos carentes de profissionais nessa área, profissionais que vão agregar com o reino, que vão colocar os seus valores, fazer isso de forma competente. Eu sempre falo com as meninas, estudem, sejam as melhores, sabe? Vão se capacitar, porque as pessoas no mundo fazem isso. Verdade. Né? E às vezes a gente acha que, não, a gente vai fazer tudo, né? Deus vai iluminar. Sim, ele vai. Mas a gente precisa se capacitar, fazer a nossa parte. Então, assim, eu comecei fazendo vitrine, né? E amava essa parte de produção de moda. A moda, ela tem várias áreas agregadas, né? E depois passei pro visual merchandising, que foi uma consequência natural da profissão. Você desenha também? Então, quando você faz a faculdade de moda, e eu fiz o bacharelado. O que é isso? O bacharelado, ele te ensina todas as ramificações da moda. Então, você aprende a desenhar. A gente aprende que todo mundo desenha. Você pode desenhar bem ou mais ou menos. Mas a gente aprende a fazer o que a gente chama que são os croquis de moda. Você aprende a parte de estamparia, você aprende sobre cores, você aprende sobre produção de moda. E aí, nessa dinâmica toda, nesses vários segmentos, você vai descobrindo aonde você se encaixa melhor. Você pode ser uma jornalista de moda, você pode escrever, ser uma colunista. Gente, que delícia. Né? Então, para isso, você vai fazendo ali no bacharelado, você vai descobrindo. Eu sempre gostei muito da parte de produção de moda. Sempre foi a parte de como é que você faz como é que você combina, como é que você usa cor, como é que você combina a sua personalidade com a roupa. Maravilha. Isso sempre foi a parte em que eu gostei de atuar. Então, eu comecei fazendo vitrine, que é a produção de moda para as empresas. Depois passei pro visual merchandising, que é uma parte que engloba não só a vitrine, mas ele engloba toda a questão da loja em si, a experiência que a pessoa tem na loja. Então, você cuida das pessoas que estão ali no entorno, você vê, bem basicamente, você vê os uniformes, você pensa na dinâmica da loja, você pensa até no cheiro. Nossa. Você já entrou numa loja que tem um cheirinho gostoso? Aquele cheiro é pensado pelo pessoal do merchandising, que é tudo isso para te dar para você entrar na loja, não só fazer uma compra, é para você ter uma experiência. Né? Então, a moda é essa que agrega tudo isso. E, enfim, aí fui pro visual merchandising, fui assim, é uma coisa que eu amo, né, essa parte de produção. E aí, quando os meus filhos já estavam grandinhos, eu senti muita necessidade, e o Senhor me chamou pra ficar pra casa, pra ter um tempo de lar. Pensa, eu tive meu primeiro filho trabalhando. E seus filhos hoje são adultos já, né? 27, 27, Quando eu vi o currículo, 27, 25, não, gente, não parece não, mas que bom. Já são adultos e teve esse momento da nossa vida, é bom a gente pensar que a gente como profissional, a gente passa por vários momentos, né? E nesse momento o Senhor, ele me chamou pra eu ficar mais antenada com a minha casa, pra eu vir pro meu lar. E isso eu achei importante falar, porque às vezes a gente pensa, a gente vai, vou deixar a minha carreira, vou parar, vou ficar em casa, vou dar atenção pro meu lar, pra minha casa, pros meus filhos. A gente pensa, acabou a minha carreira. E não é isso que acontece. Tudo, a nossa vida tem tempos. E quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, a gente entende esse tempo. E o Senhor, ele é aquele que tudo que a gente faz, tudo concorre pro nosso bem. É verdade. Tudo concorre. Então, foi um tempo que eu fiquei em casa. E eu cuidei das coisas que eu precisava cuidar, amadureci enquanto cristã. Foi uma fase muito importante. Porque dentro da casa, foi como se eu estivesse num casulo. Então eu comecei a aprender mais a voz de Deus, longe de tantas vozes externas. E aí, chegado um determinado tempo, o Senhor falou, agora é hora de voltar à ativa. E eu falava, o que será que eu vou fazer, né? Senhor, acho que tá na hora de me aposentar, porque os filhos já estão criados, né? Eu sempre tive uma carreira muito feliz com a moda. A moda sempre foi um lugar onde eu me senti muito, onde havia uma troca muito bacana. E aí eu comecei a me interessar. Eu já estudava sobre colorimetria e eu vi que
tinha um movimento das mulheres querendo muito saber, ansiando muito por essa questão da cor, querendo entender isso em relação à sua beleza. Inclusive, é uma das perguntas sobre colorimetria. Você pode até já dizer aqui para as pérolas o que é isso, estudo o quê? São as cores, né? Como você falou. A colorimetria, ela é o estudo da percepção das cores. É como o nosso olho percebe as cores. Né? E esse é um estudo bastante abrangente, mas em colorimetria pessoal, que é a minha área, é a gente perceber como é que as cores atuam na nossa fisionomia, no nosso semblante, na nossa beleza. As cores têm muito poder, né? As cores têm um poder incrível. Tem um poder incrível, gente. As cores, elas afetam o nosso humor. Sim. Por isso que quando você tá mais colorida, né? As estações mais, por exemplo, o verão, a primavera, você vê que a gente se colore um pouco mais. Você vê que a gente fica um pouco mais aberto. Porque as cores têm esse poder. Verdade. Né? O inverno já é uma estação que a gente veste mais pretinho, que a gente se agasalha mais. É uma estação, né, em que a gente fica mais introspectivo. Porque, de fato, elas afetam em tudo. Então, a colorimetria, ela se propõe a isso. Ela se propõe a tirar o melhor das cores, né? Nas suas roupas, na sua maquiagem, nos seus cabelos. Colorir os seus cabelos de forma que o seu rosto brilhe. Sim. Né? É isso que a gente busca. A gente busca harmonizar o externo, né, com o interno. É a tua beleza interior brilhando. Em tudo, né? Cabelo, roupa. Com tudo. Tudo. Vocês têm esse estudo, né? Direcionado. Exato. E a gente faz isso através, né, de testes. A gente tem uma técnica, né, tem um método. E a gente vai descobrindo a nossa pele. É tão interessante. Deus é perfeito. Meninas, eu amo esse Deus que pensou em cada detalhe. Então, assim, a gente tem um brilho na nossa pele. E, assim, cada mulher é diferente. Verdade. Então, tem mulheres que têm um brilho mais intenso. Tem outras que têm um brilho mais suavizado. Tem umas que têm um brilho mais opaco. Aí você tem brilho, você tem a profundidade da tua pele. Você tem... Assim, são tantos detalhes. É muito minucioso. Deus é muito minucioso em relação a nós. E a gente vai descobrindo através de um teste como é que são essas suas características e depois a gente descobre uma paleta de cores que vai intensificar a sua beleza. Que vai agregar você, que vai somar a beleza. Já vestiu alguma coisa que as pessoas falam assim, hoje você tá meio batida. Verdade. Acontece, né? Às vezes é a cor que tá interagindo com você e que não tá favorecendo a sua beleza. Ao passo que, às vezes, a gente usa usa outra cor e as pessoas falam, nossa, como você tá bonita, como essa cor fica bacana em você. É porque, ao contrário, né, ela tá fazendo com que a sua beleza brilhe. Maravilha. Né? E toda mulher a gente tem essa técnica incrível que é você descobrir quais são as cores que mais agregam a nossa beleza. Pegando um gancho aqui do que você falou desse mercado de moda, porque muita gente desconhece. Eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre o perfil de quem quer trabalhar com moda, né? Você falou aqui até de meninas que talvez gostariam de entrar para esse mercado. Que as pessoas podem achar que é um pouco difícil, que é talvez só para quem tem alguma condição, enfim, quem tem alguma projeção, ou que tem algum contexto de pessoas. Não, é estudar. Tem mercado, pode ser a área mais que parece ser escassa, mas estudando, fazendo a sua parte, você encontra ali algum lugar seu. Com certeza. E na moda também. Toda profissão que você for né, se propor, tudo que você se propor a fazer, uma área que você propor se especializar, todas têm seus desafios. Verdade. Né? E a moda não é diferente. A moda, ela é um mercado imenso. É um mercado que emprega milhões de pessoas. Então, é um mercado que está sempre... Ele é um mercado que se renova com muita facilidade. E tá sempre precisando de gente competente. Ai, gente. Né? Como em outras áreas, a gente precisa de advogados competentes, arquitetos competentes, engenheiros competentes, e a gente precisa de pessoas que criem de forma competente. Porque a gente vê muita coisa vazia. Muita coisa, né? Verdade. Que não é bacana. Então, assim, o que você precisa? Você precisa querer. Tudo que a gente... Tudo. Em tudo, né, Rosângela? Tudo que a gente se propõe. Você tem que ter... entender que essa é a sua vocação. Gostar também. Vocação. Gostar muito a moda, ela se caracteriza muito pelo novo.
né? A gente tem essa questão da inovação. Então, você tem que gostar. Se você for uma pessoa com um perfil, né? Tem que ter esse perfil de buscar de criação. O que tá acontecendo hoje no mundo. Tem que querer estar antenado. A moda tem muito... E pensa sempre à frente, né? Porque sempre. Se a gente tá no verão, a gente já tá pensando no inverno. A gente já tá lá na frente. Ó, às vezes a gente, por exemplo, a gente colocava uma coleção em loja, por exemplo, colocou uma coleção de inverno. E daí a gente lança e tá, né, as pessoas estão lá curtindo aquela coleção e a nossa cabeça... Já tá, isso. Quando você vê, as lojas estão trocando os figurinos. A gente tá no verão, mas já tá vindo inverno já nas vitrines. E com esse mundo globalizado, com as informações, com a internet, eu entrei no mercado nos anos 90. Então, assim, a gente ainda tinha um certo gap, né? Pra poder... entre as estações, entre os desfiles de moda. Porque como é que acontece? A gente vê lá fora, o Brasil ainda, né? A gente ainda tem essa... A gente se inspira lá fora nos grandes desfiles, nas semanas de moda. Paris, Milão. Então, a gente vê tudo lá e traz e adapta aqui pra gente, pro nosso clima, pra tudo. Então, assim, mas como tá tudo muito rápido, agora chega tudo... Você acompanha muitos desfiles? Olha, eu vou dizer que Como é que tá o mercado de desfile assim, aqui no Brasil? Eu sei que no exterior também tem muito, né? A gente tem... no exterior tem as semanas de moda, que já são... Elas têm as datas específicas pra acontecer. Existe um calendário. Né? Porque é de lá que saem as grandes tendências para o mundo inteiro, né? São das grandes capitais, como Milão, Paris, Londres, Estocolmo, agora que entrou nessa rota. Então, de lá saem as propostas para todos os lugares, né? Então, as pessoas, a gente olha, se espelha lá e traduz, relê para cá, né? É lógico que a gente busca muito, como a gente vive num país de uma cultura muito rica, a gente busca sempre criadores que também se voltem, né, para nossa cultura. E é aí que a gente precisa de gente competente, de gente que traga os seus princípios. Porque a gente vê muita bobagem, sabe? Deixa eu falar aqui. A gente vê só tá começando. Tem pergunta aqui que eu vou fazer. Gente, vocês viram que mal começou. Olha só o tamanho de informação que a gente já recebeu aqui. Que maravilha. Vamos que vamos, porque esse podcast está muito abençoado. Vamos para a segunda pergunta. O tema do nosso podcast é estilo da mulher cristã. E eu queria que você já começasse. Você já falou aqui um pouquinho desse mundo da moda. De primeiro, o que é estilo? Estilo mesmo, na sua raiz da palavra, aqui para todo mundo aqui. E estilo tem a ver com moda, com tendência, com personalidade, com roupa. O que tem a ver estilo com a mulher? Essa pergunta, ela é maravilhosa, porque assim, é aquela coisa, vamos começar do começo? Vamos começar, né? É definição, o que é? É isso. Então, estilo tem a ver com identidade. Maravilha. Assim, não dá, eu costumo, quando eu palestro, quando eu falo às mulheres, eu falo, gente, a gente segura, a gente vai falar de estilo, vai falar de moda, mas eu preciso começar a colocar uma base falando de identidade. Porque estilo são características que, de uma forma muito fácil, eu gosto de dizer que o estilo é um reflexo visual. É aquilo que as pessoas podem ver, aquilo que as pessoas podem tocar da sua personalidade, do seu interior. De dentro, maravilha falar isso, do interior. Então, assim, ela é um reflexo, ela é um espelho. Então, como é que eu posso espelhar, refletir algo que eu não sei o que é? Por isso, tanta gente em dúvida. Por isso que, às vezes, nosso estilo... Às vezes não, sempre. Ele é uma construção. Autoconhecimento. Ele muda. Porque conforme você vai passando nessas fases de se identificar como pessoa, se identificar, saber o que você gosta, o que você não gosta. Estilo tem muito a ver com a sua demanda, com você entender, você se veste pra quê? Olha. É uma pergunta que a gente faz em consultoria de estilo. Pra que você precisa? Pra que você se veste? A outra coisa tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com demanda, tem a ver com o seu desejo de imagem. O estilo se constrói. O estilo é uma construção. Maravilha. Tem a ver com o teu, a gente tem uma coisa chamada desejo de imagem na consultoria. Como você tem que se fazer essa pergunta? Como você deseja ser reconhecida? Olha aí. O que você quer passar para as pessoas? Nós somos seres de influência, meninas, aprendam isso. Você querendo ou não, você está influenciando. E então a gente precisa ser muito intencional. A gente, como mulher cristã, já que esse é o nosso mote aqui, a gente precisa ser muito intencional com o que a gente está passando para as pessoas. Não que isso tenha que te engessar, que tenha que te fazer ficar um robozinho. Não. Isso tem que fazer com que você se autoconheça, isso seja uma busca.
para você poder ser mais autêntica e mais assertiva. E tem um pouco das mulheres, às vezes, se arrumarem de forma inconsciente. Coloca uma roupa por colocar, mas não tem essa consciência do porquê que ela tá se vestindo e qual a mensagem que ela quer passar. Porque, pensa bem, Olha se que vestir, como a gente faz isso todo santo dia, pode ser, vira uma coisa um pouco automática. Sim. Né? E só que quando a gente começa a refletir e entender, principalmente no mundo de hoje, em que a gente fala tanto de influência, fala tanto de como a gente pode tocar o outro, a gente tem que pensar nisso como uma ferramenta. Sim. Né? Pra que fazer no automático se eu posso fazer bacana? Posso fazer de uma forma... E tem a ver com o outro e tem a ver muito com satisfação pessoal também. Verdade. Já botou aquela roupinha que te deixa gata? Você fica como? A gente fica mais feliz. Faz parte, sabe? E às vezes a gente fica tão assim preocupado. Eu queria aparecer. Gente, a gente precisa aparecer. É verdade. E aparecer de uma forma bacana, de uma forma feliz, autêntica. Isso tudo tem a ver com o nosso estilo. E uma coisa importante também, que eu sempre falo às mulheres, é que às vezes a gente pensa que estilo tem só a ver com roupa. E o estilo, a roupa é uma parte. É um código que a gente chama, né? As vestimentas, as roupas, elas são caracteres da imagem. Mas tem umas questões que a gente tem que levar em conta, que o nosso estilo tem a ver com como a gente se apresenta, tem a ver com o nosso gestual, tem a ver com o nosso comportamento. Olha aí, pessoal. Então, entende por que a gente tem que começar entendendo autoconhecimento e identidade, porque tudo isso gera um comportamento. Então, assim, tem a ver com como você vê, né? Eu gesticulo, né? A pessoa gesticula muito. Tem a ver com como você se comunica com os seus gestos, como você se comunica com a sua voz, com o seu tom de voz. Maravilha. Então, assim, são vários... Como é que olhar. Com o olhar, com o sorriso. Nada comunica mais e fala mais do teu estilo que o sorriso. Maravilha. Né? Tanto que a gente fala, às vezes, quando a gente vai falar do estilo de alguém, a gente nem fala, dependendo de como a gente reconhece a pessoa, a gente nem fala muito o que ela veste. A gente fala, nossa, aquela pessoa é interessante. Sim. Né? É o conjunto da obra, que é bacana. Pegou aí? Gente, quantas dicas aqui. Então, hoje aí, mulher, você que estava meio inconsciente aí, a partir de hoje você vai começar a se perceber mais. Yes! Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho como uma pessoa pode descobrir o seu estilo. Às vezes ela se arruma, como falamos aqui inconscientemente. O estilo, tá? A partir de hoje eu quero ter mais estilo nas minhas roupas. Eu sei que tem a ver com comportamento também. Mas como que eu posso começar a pensar no meu estilo? Primeiramente, é aquilo que a gente já falou. Autoconhecimento. Perfeito. Tem que saber quem você é. Quem você é na fila, né? É verdade. Então, assim, sabendo quem você é, quais são as suas... Porque a gente já nasce com tendência, com gosto. Sim. Por que você escolhe determinada coisa em detrimento de outra? Sim. A gente já tem uma inclinação. Então, você começar a entender isso e começar a também buscar ferramentas para entender. Sim. Às vezes eu falo com algumas mulheres que elas falam, mas eu não tenho estilo, porque estilo se nasce com ele. E constrói, como falamos aqui. Não se nasce com estilo. Algumas mulheres entendem que intencionalmente que precisam, que essa é uma ferramenta bacana e começam a aprender. Verdade. Então, hoje em dia, a gente tem uma infinidade, tem muita informação. Se você abrir a internet, você pode se informar sobre, por exemplo, os 7 estilos universais, né? Para você começar a entender. Você pode entrar nas personalidades para ver que estilos se adequam. E você começa a compreender. Verdade. Sabe? Você começa a falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Uma outra coisa muito importante para você definir seu estilo é você entender o seu corpo. Você vestir você usar roupas que tenham a ver com o seu tipo físico e valorizem. Sem pensar naquelas fórmulas, nos padrões, pensar em você. Então, entende que a gente tem que ter uma consciência também corporal pra gente se vestir? Com certeza, maravilha. Gente, estamos aqui com a consultora de imagem Lu Salguete, uma grande profissional, vocês estão vendo. E só está começando. Vamos para mais perguntas. Vamos falar do estilo da mulher cristã, que aqui é o nosso objetivo. Nós sabemos que os tempos mudaram muito. Já vivemos um tempo que costumes, doutrinas, regravam a forma das mulheres se vestirem. E antes existia até um tabu
Nossa, era uma coisa que eu ouvia muito quando adolescente, se mulher podia usar calça ou não, até na igreja, enfim. E a gente viu que isso aí foi mudando. Antes, uma pessoa também já era categorizada ou rotulada como cristão pela roupa que ela vestia. Verdade. Se estava com longo, enfim, vocês sabem. Ou seja, muitos paradigmas já foram rompidos e superados nesse aspecto. E hoje a igreja tem se contextualizado com o tempo, né? E sem sair dos princípios da palavra. Eu queria saber de você o seguinte: fala um pouquinho pra gente dessa contextualização, dessa questão também da Bíblia, o que ela nos passa sobre vestimenta, e como nós sermos uma mulher que podemos influenciar outras mulheres, não só com um padrão de roupa, não, mas também podemos louvar a Deus com outros modelos de roupa também, estando com decência, com ordem, com decência, como diz aqui em 1 Timóteo 2, 9 e 10, a Bíblia ensina que a vestimenta para a mulher deve ser com decência e modéstia. Fala um pouquinho assim desse arranjo que eu falei aqui com você, contextualização, Bíblia e a mulher hoje. Então, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Amém. Então, esse é o nosso princípio. São os nossos valores. Vestir tem muito a ver com as nossas crenças. Verdade. Por isso a questão de, antigamente, as pessoas se vestiam de forma as pessoas entenderem, elas já serem, uma bandeira, daquilo que acreditavam. Claro que os tempos, eles pedem que a gente se ajuste. Isso não é ruim, a gente se contextualizar. O problema é quando a gente se contextualiza tanto que a gente se confunde. Olha aí. Entende como tudo volta à sua identidade? Sim. Tudo volta a saber quem você é como pessoa e quem você é em Cristo. Sim. Se você está em Cristo, é nele que você se reconhece. Então, a gente pode se contextualizar assim, se modernizar assim. A gente precisa entender o que de fato é princípio e o que é costume. Verdade, olha aí. Isso é fazer essa diferenciação, porque a gente pode... eu lembro de uma história que o nosso pastor contava, que na época dele você não podia andar sem chapéu. E que ele chegou até... chamaram a atenção dele na igreja porque ele estava sem chapéu. Hoje em dia, quem usa chapéu, gente? Verdade. Não só chapéu, gravata... Outras coisas. Ele contava isso pra nós, porque a gente era tão surreal, né? E então você percebe que muitas coisas elas são costumes. E elas vão passar com o tempo. Então, assim, o que a gente precisa se deter de fato é ao princípio. E é importante, acho que a gente, como a gente está aqui com o microfone, a gente precisa ser uma voz. Verdade. E que isso alcance muitas mulheres. Quais são os princípios? Vou deixar claro para a gente poder a gente poder se contextualizar de uma forma correta. Os princípios são a modéstia. Muita gente confunde modéstia com orgulho, a falta de modéstia com orgulho, com você querer aparecer, com arrogância, e não tem nada a ver com isso. A modéstia, ela tem a ver com você não pensar mais de você do que você deve. O equilíbrio. Sim. E você ser uma pessoa equilibrada, a você saber quem você é, fazer isso, influenciar, mas de uma forma entendendo a sua posição, sem querer ser mais que o outro. Sim. E falando de estilo, assim, para ser muito prática, a gente tem que entender que a mulher cristã, ela se diferencia pelos valores que ela agrega ao seu estilo. Coisas que a gente não faz. Eu acho que quando você não sabe o que fazer, começa pelo que não fazer. O que não cabe pra gente. A gente pode se contextualizar, a gente pode ser moderna, pode ser contemporânea, mas coisas que não tem nada a ver com a gente. Decotes. A gente não mostra o corpo. A nossa intenção, o nosso corpo, ele é templo. Sim. A gente precisa, ele é templo do Espírito Santo, então o nosso corpo, ele não é para ser oferecido como uma vitrine, não é para ser colocado como uma vitrine. Então, decotes, fendas profundas, isso não tem a ver com a nossa, sabe? Com a nossa essência. Verdade. Então, a gente precisa entender isso. Nosso objetivo não é mostrar corpo. Comprimentos muito curtos. A moda agora, os comprimentos são mini. Ok. Sabe? A gente precisa entender que a moda, ela vem te propor coisas. Você aceita se for bom pra você.
se tiver a ver com o seu código de valores. Porque aí a pessoa fala, eu tenho que andar na moda. Então, tudo que vem, né, a pessoa recebe e usa como se fosse a que a gente chama da vítima da moda. Verdade. E eu gosto de ensinar as minhas clientes, as mulheres que andam comigo, que elas têm que a moda ela é para te divertir, para te apontar tendências, mas não é para te escravizar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os comprimentos da nossa roupa. Faz o teste do espelho, minha filha. A roupa... Ou muito justo, né? É muito colada, as roupas muito aderentes, né? Aquelas que a gente chama, né? Embalou a vácuo. Nossa, não dá. Mostrou toda a silhueta. A gente não é. A gente tem que entender que a gente tá influenciando pessoas, a gente tá influenciando gerações e a gente tem que passar esses valores. Sim. Há um tempo atrás, eu nem falava muito disso, mas eu percebo que a gente tem que falar e muito abertamente disso. Gente, não pode. Porque quando a gente fala não pode, meio que assusta. Mas não pode por quê? Não pode porque não tem a ver comigo. Tem a ver com a minha identidade. Não fala dos meus valores e princípios, né? E é muito interessante que quem gosta de moda, de fato, gosta de roupa. Verdade. Então, a gente gosta de sobreposição. A gente gosta de produção. Então, assim, meninos, né? Mostrar o corpo e fazer do nosso corpo um suporte para a nossa beleza não é a nossa ideia de estilo. Com certeza, maravilha, obrigada. Gente, tá muito bom esse podcast, estamos passeando um pouquinho aqui em vários assuntos e eu quero fazer 3 perguntas agora dentro dessa sua área aí, mais voltada para o nosso meio evangélico. Sim. Como eu falei na introdução ao currículo dela, ela é bacharel em moda, ela é especialista em colorimetria e atualmente consultora de imagem. Nesses seus 15 anos de experiência, como você vê o mercado de moda evangélica? Ainda está um pouquinho raso, tem crescido, tem surgido profissionais que estão pensando na moda evangélica, pensando na mulher cristã, ou ainda é um grande desafio? Olha, é um grande desafio. É um grande desafio porque a gente como reino de Deus, como igreja, a gente cuidou muito de algumas áreas em detrimento de outras. Sim. Tipo, a gente cuida muito do social, nós somos incríveis na parte social, nós somos incríveis, né, na evangelização, né, esse que é a nossa principal bandeira, mas a gente deixou um pouco de lado as outras esferas da sociedade. Sim. Sim. A gente, tipo, demonizou um pouco. Então, Sim. a gente, a gente nem incentiva os nossos jovens a procurarem essas carreiras. Quando alguém fala, quero fazer moda, a gente pensa, tem certeza? Meu Deus, não vai pro mundo. A gente faz isso, né? Vai trabalhar com arte? Meu Deus, será que vai continuar crente? Sabe? Então, a gente precisa, e por isso tão desafiador, porque a gente não tem formado pessoas para serem criadores, para serem estilistas, para serem designers de moda, para serem cineastas, para serem, sabe, roteiristas de cinema. Então, assim, a gente não fomenta muito isso. Sim. E até algumas famílias torcem até um pouco, né, o nariz quando os filhos querem ou têm uma inclinação para artes em geral. Então, como a gente não tem fomentado muito isso, o desafio da gente ter criadores com a mentalidade. Uma mentalidade de princípios. Eu não gosto muito dessa coisa de moda cristã. Sim. Assim, fala aí. Vou explicar. Tô aprendendo aqui também. Vou explicar. Porque eu acho que, assim, que quando a gente coloca isso muito num nicho, a gente não agrega pros outros. A gente meio que segmenta muito. Sim. Tem gente que faz legal? Tem algumas pessoas. Ainda é um pouco raso, como você falou. Sim. Tem gente que faz, mas a gente não tem nem números, né, pra poder, não tem nenhuma... Eu tava até procurando pra gente ver se tinha alguma pesquisa, alguma coisa, mas não tem. Por quê? Porque quando você fala de moda cristã, também tem pessoas que falam em moda mais elegante, em moda mais formal, em moda pro trabalho. Tudo isso tem a ver. Sim. Porque a roupa cristã é o quê? É uma roupa que se propõe a ser mais formal, a ser mais elegante, né? Então, assim, isso meio que se confunde. Então, eu não acredito, vamos dizer, que numa moda cristã. Eu acredito numa moda com valor, com valores. Maravilha, olha aí. Porque eu acredito que eu não tenho que fazer... Eu, enquanto uma criadora com valores cristãos, eu tenho que fazer roupa pra todo mundo. O que eu quero é influenciar mulheres a usar a roupa que eu faço. Exatamente. Então, se eu coloco isso muito num nicho... né? Vão ter pessoas que não vão se sentir à vontade, enquanto que se eu faço uma coisa de qualidade. Exatamente.
bem pensada, né? Se eu uso as tendências de uma forma interessante, uso bons tecidos, tenho um bom corte, quem não vai querer usar a minha roupa? Exatamente. Então eu vou influenciar a partir daquilo que eu crio, né? E é claro que aquilo que eu criar vai ter, que aquilo que E alcançando passar, outras mulheres, não só cristãs. ensinando, influenciando. E aí a pessoa começa a conviver com você e aí que você consegue mostrar. Então, assim, essa coisa de nichar muito, sabe? De segmentar muito, eu acho que às vezes nos afasta do nosso objetivo. Que é a gente impactar, a gente influenciar, impactar, a gente chamar o outro, sabe? Maravilha. Então eu acho que isso é bacana. Mas é um desafio. Acabei de aprender aqui, gente. Isso é fantástico. Tô adorando aqui. Olha, a hora tá passando rápido. Gente, quando o assunto é gostoso, é bom. Passa rapidinho, nossa, né? Vamos lá, vamos tentar acelerar que tem mais pergunta aqui. Quais são as peças e cores essenciais no guarda-roupa de uma mulher? Então, essa é aquela resposta pronta que todo mundo quer. Mas, gente, não tem resposta pronta. Tem sempre o pretinho embaixo. A gente pode te dar, eu posso dizer assim, pensando muito rápido, assim, você ter uma boa camisa branca, você ter uma calça jeans num índigo escuro com uma boca reta, salva-vidas na hora que você precisa. Uma boa saia midi, né, bacana, que caia bem no seu corpo, é excelente. Você ter um bom terno, um blazer e uma calça. Assim, não precisa ter muita coisa, gente. Precisa ter coisas de qualidade. Quando você começa a priorizar a qualidade ao invés da quantidade, você vai perceber que as suas roupas elas vão durar. Tanto as peças quanto cores também, né? Um pretinho, um jeans, como você falou. Pois é. A gente, quando a gente faz a nossa colorimetria, a gente... por isso que sempre que eu começo a consultoria, eu começo pela cor. Porque isso já te aponta um caminho das cores que mais te valorizam. Então, isso faz com que você, já no meio de tantas escolhas, você já consiga fazer isso ficar um caminho mais fácil. E agora existem as cores universais, que são as cores que a gente, né, não sabe o que fazer, minha filha. As cores universais. O azul marinho, o verde musgo, o marsala, o nude. São cores que a gente chama que são as cores temperadas. Então, elas não tendem nem muito pro frio, nem muito pro claro. Então, são cores que as pessoas podem usar, né? Mas, assim, você tem que realmente se conhecer e ver pra que você precisa se vestir. Qual é a tua demanda? A tua profissão é mais formal? Então, você vai precisar de roupas que sejam mais formais. Então, ao invés de camiseta, você vai priorizar uma boa camisa. Ao invés de um jeans, você vai priorizar uma boa calça de alfaiataria. Afinal, a sua demanda é mais formal. O ambiente que você está inserido precisa de uma certa formalidade. Se não, se o teu trabalho, a tua profissão te demanda uma coisa mais informal, aí você já pode apostar num jeans legal, numa sarja, você já pode usar a camiseta, né? Pode usar uma jaqueta. Tudo vai depender você se veste pra quê? Olha aí, verdade. Agora vamos para uma curiosidade. Precisa combinar bolsa, sapato, cinto? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta. Essa questão Estamos no divã com a Lúcia Salguete. Essa questão do acessório. Bom, pra gente entender, assim, no comecinho, né, quando nasceu o estilo, a gente sempre combinava, né? Combina até o mesmo material, mesma bolsa, com o mesmo sapato, com o mesmo cinto, né? Mas com a informação da moda muito democratizada, e também o estilo tá muito democratizado. As pessoas entendem que isso tem que ser... Realmente já conseguem captar que isso tem que ser uma expressão do que você é. Então, gente, só combina se você quiser. Olha aí. Né? A gente tem algumas... Se você não é muito familiarizada com essa questão de combinar, a gente tem algumas regrinhas que ajudam. Mas qual é a intenção? É você aprender as regras para você ter um ponto de partida e você começando, se iniciando nesse caminho, você fazer as suas leituras. Verdade. Né? Então, não precisa... O que a roupa precisa ter é uma harmonia. Isso, por isso que a gente chama de look, a gente chama de um visual. A gente não chama de uma roupa. Quando você olha um visual, quando que a gente gosta? Quando ele conversa. Você fala assim, nossa, que roupa legal, tá tudo... Né? A gente entende que tem uma harmonia entre as peças, entre os acessórios. É isso que a gente gosta de ver. Isso que é gostoso de olhar numa pessoa que tem estilo. A gente fala, pô, aquela pessoa tem estilo. É porque a gente considera que a forma como ela combina cores, combina acessórios, é uma forma
que é harmoniosa. Então, assim, você só combina se você quiser. Começa a aprender, começa a ver. Como é que a gente aprende, Rô? Vendo. Exatamente. Né? Vendo, se informando. É harmonia, como você falou, não deixar algo gritante, né? Uma Sempre- coisa que sempre não tem nada é. a ver com outra. A menos que, assim, por exemplo, umas regrinhas que você pode aplicar, por exemplo, você tá usando uma roupa muito colorida, você pode ir num acessório mais neutro, Sim, fazendo o balanço, o equilíbrio, sim. né? Que gera a Maravilha. harmonia. Se você já tá usando uma roupa que é mais, né, mais escura, mais formal, você já pode buscar um acessório mais colorido. Você pode fazer isso. Você pode ter um ponto focal, você pode usar a roupa toda de uma cor e ter um foco de cor, que pode ser no seu acessório, no seu sapato. Sim. Isso dá muita informação de moda, dá muita personalidade pro look. Enfim, gente, a gente tem que aprender. Eu acho que a gente tem que a gente tem que se antenar, que a gente descobre. Que conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que seremos outras, né? A partir deste podcast. Amém! Recebe aí, pérolas. Bem, Lu, você ministra palestras. Inclusive, conheci a Lu ministrando uma palestra na nossa igreja. E eu queria que você falasse que para as mulheres das mais diversas igrejas também a importância de levar esse assunto para dentro das igrejas, né? Ser cada vez mais abordado sobre a importância do cuidado da imagem, do estilo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, eu e você, mulher. Então, eu vi você palestrando na nossa igreja. Somos muito abençoadas pelos nossos pastores, que têm realmente essa mentalidade. Eles têm, maravilhoso. Aberta. E assim, muitas igrejas ainda não avançaram ainda em levar temas como esse para as mulheres. Eu queria que você falasse da importância disso. Por que é importante levar um tema como esse para a sua igreja? Você que está nos assistindo. Então, eu acredito que não existe melhor lugar para a gente ser instruído, verdade, para a gente aprender do que dentro da igreja. Verdade. E é como você falou, a gente é super abençoado porque os nossos pastores, eles têm essa mentalidade. Sim. De que a gente precisa, sim, estar arraigado na palavra de Deus, mas a gente precisa também se entender o que está acontecendo, né? E falar de imagem na igreja, falar de imagem de uma forma a agregar valor às mulheres, sabe? É uma forma das mulheres entenderem o seu lugar. Sim. Sabe? Porque quando a gente fala de estilo, a gente está falando de indivíduo, sabe? A gente está capacitando pessoas a cumprir seu propósito. Verdade. Quantas mulheres eu recebo que a gente percebe que o fato de não saber como se vestir, como se portar, tá fazendo com que essa mulher se feche. Fazendo com que essa mulher se esconda quando a gente percebe que essa mulher tem um potencial incrível. Então, ela precisa aprender a como colocar esse potencial. Sim. E como fazer isso se tornar visível também. De acordo com o estilo dela. Você não precisa ser nada mais, nada menos do que quem você é. Então, a gente vai encontrar mulheres que são, né, que gostam de moda, que gostam de se vestir de uma forma mais colorida. Você vai encontrar mulheres mais, sabe, que gostam mais, que são mais formais, que são mais delicadas. E é lindo ver isso. Então, falar de moda na igreja, falar de imagem, e acho que de todos os assuntos que abrangem o universo feminino, sim, faz com que a gente aprenda de forma certa. Maravilha. Porque se a gente não ensinar na igreja, a gente vai procurar fontes. A mídia, é verdade, tanto que não tem a ver muitas vezes com os nossos passando valores. uma imagem que não tem os nossos valores. E eu confesso, quando eu vi a palestra da Lu na igreja, parece assim que a nossa mente abre de uma forma. Gente, olha isso, eu não percebia. Então, leve para a sua igreja aqui, leve uma profissional como a Lu para a sua igreja para ministrar essas palestras para as mulheres. E eu tenho certeza, teremos mulheres cada vez mais aí, como é que eu posso dizer? Mulheres aí mais conscientes. Mais conscientes. Palavra certa, mais conscientes. Conscientes do seu valor, conscientes do impacto que tem no outro. Às vezes a gente não leva em conta o como a gente impacta o outro. Às vezes a gente pensa assim, ser influente é ter milhões de seguidores no Instagram. Ser influente, todo dia você está influenciando alguém.
Todo dia que você tem uma conversa. E a gente precisa ser muito assertivo enquanto filha de Deus. Né? Se eu levo uma mensagem, eu preciso entender essa mensagem que eu carrego, que faz com que eu queira ser uma representante à altura desse reino. Verdade. Né? Então, isso faz com que eu busque ferramentas, faz com que, se eu não sei, eu aprendo com quem faz, eu vou procurar informação. E tão importante quando a gente entende esse nosso valor. Bom seria se toda igreja tivesse um consultor de imagem, né? Um atendimento especial. Oh, seria maravilhoso. Mas temos aqui a Lu, que pode ir na sua igreja e ministrar para essas mulheres maravilhosas. Estamos caminhando aqui para o final. Olha, gente, o assunto tá tão bom que tá muito rápido. É 1 horinha. Mas eu sei que futuramente a Lu volta aqui. Vamos continuar. Vou fugir um pouquinho aqui do nosso tema. Eu queria que... O nosso projeto é Pérolas da Fé. É um projeto voltado para a mulher cristã. A gente aborda também mulheres da Bíblia. Eu queria que você falasse aqui uma mulher da Bíblia que você goste muito, o que ela traz para a sua vida, né? E a gente faz estudos sobre mulheres da Bíblia na rede social. Qual mulher da Bíblia te inspira? Olha... Todas têm. Todas as mulheres são muito inspiradoras, mas vou puxar aqui um pouco pra minha área. Isso. Eu falei, será que ela vai trazer algo assim que tem a ver com ela? E assim, puxando um pouco, falando um pouco do nosso impacto e do impacto do nosso estilo, da gente entender o valor da nossa imagem, que tá agregada à nossa postura, ao nosso comportamento, a gente tem que falar de Esther, né, gente? Gente. A gente tem que falar de Esther, de uma mulher que foi colocada estrategicamente num lugar. Ela foi colocada dentro de um palácio. E percebam, dentro de um palácio, você tem que agir. Ela era uma rainha, você tem que agir como uma rainha. Sim. Então ela se prepara para isso. E às vezes a gente é colocado em certos ambientes que a gente precisa se preparar para estar nesses ambientes. A gente tem que responder a esses ambientes. Verdade. Então, Esther, ela estava naquele contexto, num palácio, ela era uma rainha, ela tinha as demandas de uma rainha. Ela passou por um concurso de beleza. Ela passou por um concurso de beleza, tá vendo o que eu trouxe? Olha aí. Ela passa por um concurso de beleza, então... E no momento em que ela precisa usar a influência dela, ela vai usar os atributos que ela tem. Sim. Então, ela vai usar, ela tem que entrar, ela tem que chegar à presença de Deus, a presença do rei, vocês conhecem a história, e ela vai usar o quê? Ela vai usar todo o a ritualística que ela aprendeu. Sim. Entende? Eu falei no começo para vocês que tem a ver com o seu comportamento. Então, ela aprendeu como é que se comportava numa corte. Maravilha. Então, ela entende que através dos banquetes, né, através daquela ritualística, né, eu acredito, aí, gente, já é por minha conta, né, acredito que quando ela vai ter com o rei, ela tava incrível, maravilhosa, daquele jeito que o rei olhou e falou, vou estender o cetro pra essa mulher. Tudo, né, não só a vestimenta, comportamento, a forma de olhar, tudo, foi todo o conjunto completo. Ela encarnava essa rainha, então modo de vestir, o porte, sim, né? Tudo contextualizado, né? Saber como chegar, como se chegava à presença de um rei. Não se chega à presença de um rei de qualquer forma. Olha ela isso. Precisava usar de todos os instrumentos e ela usou o que ela tinha. A beleza, sim, né? Ali entender a forma como se conduzia numa corte. Então, comportamento. Sim. Às vezes a gente quer fazer as coisas de um jeito muito sem querer saber como é que o ambiente flui. Verdade. A gente chega em alguns lugares e, assim, não entende como é que o lugar funciona. E lugares que a gente tem que falar um pouco mais baixo, sim, que a gente tem que ter, a nossa presença tem que ser um pouco mais comedida. Então, tudo isso fala muito da gente. Postura, então, Esther, ela consegue, ela tem uma mulher que tem que foi colocada ali naquele tempo por um propósito. Ela usa as ferramentas que ela tem. E Deus a abençoa de uma forma incrível, maravilhosa. Ela tudo alinhado, né? Tudo alinhado. Sabia ouvir a voz de Deus, hein? Aí você uma mulher a falar. Nossa! Uma mulher de fato e que entendia, ela foi chamada, eu entendo que ela foi chamada à consciência de quem ela era. Sim. E para que ela estava ali naquele tempo. Para que ela estava naquele lugar, naquela hora. Maravilha. Então, aquela consciência trouxe a ela o que eu preciso para fazer o que eu preciso.
né? Então ela entendeu que ela precisava saber como é que funcionava aquela corte e como ela conseguia favor de um rei. Maravilha. Usando o que ela tinha. Então, assim, maravilhosa. Então, mulher, use o que você tem. Com certeza tem algo aí dentro de você, fora também, e que você tem o poder nas mãos de poder usar e mudar a tua realidade, como a realidade de Esther foi mudada. Queria que você deixasse uma mensagem final para todas as pérolas, mulheres, cristãs ou não cristãs, uma mensagem aí do teu coração para todas. Então, tem um texto que eu gosto muito, de Eclesiastes 9, no versículo 8, vai dizer que em todo tempo sejam brancas as tuas vestes. Aleluia. E nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Tem uma versão que eu gosto muito, que é a transformadora, que diz: use sempre vestes de alegria e nunca te falte unção. Vestes na Bíblia fala muito da tua posição. Porque a gente, por exemplo, as vestes dos sacerdotes indicavam a posição que eles tinham, né? A veste do rei era diferente para indicar que ele era um rei, né? Então a veste tem a ver com a sua posição. Vestes brancas na Bíblia falam de pureza, sabe? Falam da tua essência, que é ser santa, assim como o nosso Senhor é santo. E fala também em roupas de festa. Nós somos a noiva. E a noiva, ela tá pronta pro casamento. Sim, então, essas roupas, né? E a unção fala de você ser habilitado para viver o seu propósito. Então, assim, que você em todo tempo, você se santifique, você seja uma mulher consciente do seu valor, da sua influência, do seu impacto sobre o outro, e que nunca te falte essa habilitação que vem, né? Que vem do céu. Para você cumprir o seu papel. Oh, glória! Amém! Que fechamento! Mas calma, tá faltando um pouquinho ainda. Quero que você deixe seus contatos, como as pessoas podem te convidar, tuas redes sociais para te seguirem hoje mesmo. Vamos seguir lá a Lu, que ela coloca muita coisa lá, muita dica. Fala aí pra todo mundo. Então, é só você... o Instagram é Lu Salguete. Lá você tem o WhatsApp, se você quiser marcar. O 2T. Isso. Se você quiser marcar, quiser entender um pouco mais sobre colorimetria, eu aplico o teste. Olha aí. E se você quiser entender um pouco mais, eu te digo como é que funciona. E, enfim, o meu desejo é sempre fazer com que as mulheres entendam, a priori, entendam a necessidade de desenvolverem sua identidade e fazerem isso de forma a impactar os outros. Maravilha. Então, usando a sua imagem, usando o seu poder de estilo, usando colocando todo o valor que você tem de forma a influenciar o outro. Maravilha, você acabou de ouvir a consultora de imagem, Lu Salguete. Leve ela aí para suas igrejas, para ministrar palestras, e eu sei que ela vai abençoar muitas vidas, como nos abençoa aqui, e abençoa você aí do outro lado, que vai assistir esse vídeo, que você seja abençoado com essa palavra. Lu, muito obrigada. Deus te abençoe, Deus te honre, Deus te leve aí para muitos lugares, Deus te use na sua igreja, na nossa igreja. Isso. E por muitos lugares, continue te usando como instrumento. Eu sei que muitas mulheres ainda ouvirão a sua voz, o teu conhecimento, e é isso que eu profetizo na sua vida. Muito obrigada, e a você, Pérola, que esteve aqui conosco, nos assistindo, que você possa compartilhar muito esse vídeo. Compartilha, faça com que essa mensagem chegue em muitas mulheres que talvez está aí desanimada, tristinha, não. Verdade. Que ela possa descobrir o poder que ela tem, o primeiro poder que vem de Deus. Ai, que vem do céu. Que vem do céu, e o poder que ela tem dentro dela de poder transformar sua realidade. Nós podemos ver aqui que ser você mesma é a melhor demonstração de estilo possível, arrasou, né? Ser você mesma. Autenticidade. E entender o seu estilo vai te trazer mais confiança, vai te deixar mais segura e autônoma, né? Para você poder se vestir melhor todos os dias e refletir o brilho de Deus na sua vida. Quando o estilo floresce, o brilho é mais intenso. Adorei! Arrasou! Que Deus te abençoe, Pérola. Que Deus te abençoe, Lu. Hoje vai estar aqui, ó, vai estar no YouTube, assiste lá bastante, e a gente vai compartilhar uns trechos lá no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe, e até o nosso próximo podcast Pérolas da Fé. Beijo, meninas! Beijo!